Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, recursos humanos e vamos falar também sobre mineração. Vamos trazer aqui a Lúcia Carlo, que é Head de RH da Vale lá na Serra Norte, as minas aí que envolvem Carajás, que é a maior mina de minério de ferro a céu aberto. Então você imagina o tamanho do desafio dela com liderança, com gestão de pessoas. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, estava com saudades de vocês, né? Retornando aqui com a nossa programação de trazer conteúdo e também trazer pessoas interessantes para a gente poder conversar e trocar aqui experiências. Eu fico muito feliz de apresentar esse programa, esse podcast, porque todas as vezes que eu faço isso eu estou aprendendo, estou me relacionando e esse é o propósito do Open Mind, né? A gente trocar experiências, a gente se relacionar. E olha que nós, aí em 2024, fomos eleitos o melhor podcast do Brasil. E nós queremos agora, em 2025, repetir essa façanha. Tá até aqui o nosso troféu, né? Melhor podcast do Brasil, que a gente recebeu lá na ESPM e também contou aí com a parceria do UOL, que é o Prêmio MPB, Melhor Podcast do Brasil. E para que isso aconteça, na verdade eu sou um mero coadjuvante. Os protagonistas são os membros do Open Mind. São diretores e presidentes de grandes empresas que fazem parte da nossa rede e vêm até aqui, em São Bernardo, para poder contar a sua história, inspirar e também abrir a mente de outros executivos. Se você está aí nos assistindo, nos acompanhando pela primeira vez, eu quero te convidar a nos seguir. Segue lá a página do Open Mind Brasil, que você vai ter toda semana aqui um podcast com um executivo de alto nível para você conhecer um pouco da história dessa pessoa, que até gera ali uma liga para quando você tiver uma oportunidade de estar com essa pessoa, você já sabe um pouco da história dela, já conhece um pouco sobre ela. E é sobre isso que é o Open Mind, a gente se interessar genuinamente pelas pessoas e não apenas se conectar por conectar, trocar contatos, né? Eu, particularmente, né, tenho um número grande de seguidores, de conexões aí no LinkedIn, mas isso para mim não é algo relevante. Você ter 10, 20 mil, 30 mil seguidores no LinkedIn não é algo para mim que demonstra quem eu sou. Na verdade, o que você precisa dizer é quem você inspira, né? Quem são as pessoas que de fato te conhecem e como você está inspirando e sendo inspirado por essas pessoas. E para isso, a gente precisa se interessar genuinamente pela história do outro, pelas dores do outro e como eu posso ajudar. Esse é o propósito do Open Mind. Uma rede seleta de diretores e presidentes de grandes empresas que tem o propósito de se ajudar. E a gente faz isso através de dinâmicas online, como os nossos famosos shaking hands, e também dinâmicas presenciais, que a gente faz aí eventos, grandes eventos, praticamente toda semana, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nós levamos os nossos executivos para imersões, para visitar operações e conhecer de perto como que aquela organização está tratando os principais problemas, as principais dores do mercado. Então, se você está chegando agora, esse é o Open Mind Brasil. Eu sou Lúcio Júnior, né? E esse aqui é inclusive o nosso livro. O livro que foi lançado agora no mês de julho, um livro que conta a história do Open Mind Brasil, né? Como a maior rede de networking de C-Levels do Brasil vem transformando carreiras e vidas. Esse livro está à venda, né? Está disponível aí na Amazon. Então, se você quer entender um pouco sobre o poder das conexões genuínas, compra o nosso livro, acesse a nossa página aí, openmindbrasil.com, e nos segue aí no LinkedIn.
E eu queria agora chamar uma pessoa muito especial, com muita bagagem, principalmente na parte de gestão de pessoas, de liderança, de recursos humanos, né? Que é a Lúcia Carlo, que está aqui comigo. Muito obrigado pela sua presença, Lúcia. Veio diretamente de Carajás para poder contar aqui a sua história. Então, fico muito feliz de te receber aqui nos estúdios do Open Mind Brasil. Olá, Lúcio, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né, fazendo esse bate-bola aqui. Acho que a gente tem feito uma bela parceria aí, algumas trocas e crescimentos em conjunto aí com a Open Mind. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho da minha trajetória, compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido aí durante a minha jornada. Quanto tempo de viagem de Carajás até São Paulo? Eu acho que é bacana até para o pessoal entender, né, onde é que fica Carajás, né? No estado do Pará, numa cidade chamada Parauapebas, fica a 600 quilômetros de Belém, né? E Carajás é a maior mina a céu aberto do mundo, né? A gente fica no coração da floresta amazônica e de viagem, de voo, 2h30 até Belo Horizonte. Um voo direto de Carajás a Belo Horizonte. Não tem voo direto para São Paulo? Não temos. Aí você faz uma escala em Belo Horizonte e vem para São Paulo. Vem para São Paulo. Inclusive, o aeroporto é dentro da operação de vocês, não é isso? Isso mesmo. O aeroporto, ele fica... a gente tem um núcleo urbano, né? Um condomínio mesmo dentro da floresta, com 1.300 casas. E o aeroporto fica logo ao lado desse condomínio. Então, o trânsito para quem vai é um trânsito muito tranquilo, assim. Pega o voo, tá bem do lado do condomínio, 10 minutinhos a gente chega no aeroporto. Pessoal, e vocês imaginam como é que vai ser essa conversa? Nós estamos aqui com a Head de Recursos Humanos da Vale, nas minas da região norte, e vamos falar sobre a maior mina a céu aberto do mundo, né? Que inclusive a cidade é administrada pela própria Vale, então ela é quase que uma prefeita da cidade, né? Cuidando não apenas das pessoas, mas também de todo esse bem-estar ali daquela comunidade. Então a conversa hoje vai ser em alto nível, né? Então compartilha, nos ajuda a impactar o maior número possível de pessoas. Aproveita agora que eu dei essa pausa aí, compartilha essa live aí no seu LinkedIn, pode marcar @OpenMindBrasil, procura a Lúcia também, @Lúcia Carlo no LinkedIn, Carlos no LinkedIn, e aí você ajuda a gente a chegar no maior número possível de pessoas. Ô Lúcia, você tá lá em Carajás há quanto tempo? Eu estou em Carajás há 2 anos, né, como responsável pelo RH da mina de Serra Norte, Serra Leste e Manganês. Né? Então, são 3 sites, né? A gente tem em torno de 20 mil empregados próprios e terceiros nessas unidades. E é o núcleo de Carajás, que a gente tem, falei, 1.300 casas, em torno de 5 mil moradores no núcleo, né? O restante dos empregados moram na cidade e a gente tem o transporte da cidade de Parauapebas até as nossas minas. Mas antes você estava onde? Eu tenho já 15 anos de Vale, Lúcio, então já trabalhei nas minas aqui de Minas Gerais, já trabalhei no Espírito Santo também, toda a parte de ferrovia, porto, então tenho uma longa carreira aí na Vale, sou muito feliz pelas oportunidades de desenvolvimento que essa empresa me proporcionou. Mas esse oportunidades é de onde? Eu achei que você veio de Belo Horizonte. Vim, né? não. Mas esse sotaque não é de lá. De onde você é? Não. Eu sou natural de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Tô aqui pertinho de São Paulo, né? Então esse R puxadinho aqui, ele vem aí do sul de Minas Gerais. Lembra daqui, do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Cresci, nasci e fui criada no interior de Minas, em Poços de Caldas. Já saí de lá casada, mãe, né? Foi um desejo nosso de viver coisas novas, de aprender coisas novas. E aí nos enveredamos pelo mundo para tentar novas oportunidades. Até que a Vale apareceu na nossa vida. E eu falo nossa, né? Porque meu marido também é empregado da Vale. Seu marido é da Vale? Também. Ele é de qual área lá? Da área de segurança do trabalho. Ele é responsável. Mas lá em Carajás também? Lá em Carajás também. Olha que legal.
Então... Porque esse é um desafio, né? Porque para você atuar em Carajás, você tem que morar no projeto, Tem né? que morar. E você morar lá, no meio da floresta amazônica, e o marido ou a esposa morar em outro canto, não dá certo. Agora, como que a pessoa também, ela abre mão dos seus projetos para poder estar lá? Então, nesse caso, tá todo mundo, a família na Vale, né? Isso, assim, ele entrou na Vale primeiro do que eu, então a experiência dele foi inicialmente primeiro do que a minha, né? E depois as coisas foram acontecendo, ainda em Minas Gerais, ali na localidade de Ouro Preto, Mariana. Então a gente passou um tempo por ali e depois a carreira foi se desenvolvendo e a gente foi experimentando outras oportunidades dentro da companhia. Vocês estão há quanto tempo juntos? Já há 26 anos juntos. 26 anos? É. Se conheceram lá em Poços de Caldas? Lá em Poços de Caldas. Os dois são de Poços de Caldas. Legal. Temos uma filha de 22, Ana Clara. 22? E temos a Maria Fernanda, a minha pequenininha de 7 anos. Olha que legal. E vocês saíram com quantos anos de Poços de Caldas? Ah, Lúcio, faz praticamente 20 anos que a gente saiu de Poços. É. Você se formou lá. Me formei lá, nós dois nos formamos lá. Lá E tem resolveram sair juntos, Saímos juntos, casados já. Ana Clara já era nascida nessa época que a gente saiu de lá. E Então, como veio a Vale na vida de vocês? Ele veio primeiro, mas como que isso surgiu? na época ele trabalhava na Alcoa, Uhum. Alcoa Alumínio, lá em Poços de Caldas tem uma unidade da Alcoa, né? E ele trabalhava na Alcoa e ele trabalhava num projeto no Pará, chamado Projeto Juruti. No Pará. Sim, eu conheço esse projeto. E o projeto ia passar pelo processo de startup e aí tinha que tomar uma decisão, né? Ia para o projeto no Pará ou não iria. A gente com um filho pequeno naquela época não quis enfrentar esse desafio. E aí ele falou, bom, então vamos procurar outra coisa. Daí ele pediu demissão. Eu trabalhava na Mitsui também, fertilizantes, na época em Poços de Caldas também. Decidimos, ambos pediram demissão e vamos tentar outra coisa. Vocês foram corajosos, né? E aí a gente foi morar no Rio Grande do Sul, na época. Aí saímos do sul de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul. Por que o Sul? Porque a gente escolheu para viver num ambiente novo, numa cultura nova. Você pegou no mapa assim e falou, eu vou pra cá. A gente foi tentando algumas empresas que a gente teria desejo de trabalhar, né? A Perdigão foi uma das empresas que apareceu aí na nossa carreira. Mas a Perdigão não é Santa Catarina? Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Moramos numa cidadezinha chamada Guaporé, no Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha também bem pequenininha. E a gente foi... Até naquela música, né? Guaporé, Guaporé. É uma cidadezinha lindíssima, assim, bem no interior, assim, do Rio Grande do Sul, com uma fábrica grande da Perdigão lá. Vocês chegaram a trabalhar na Perdigão? Os dois juntos? Não, ele trabalhou na Perdigão. Eu trabalhei numa indústria de plásticos lá, uma indústria grande que fabrica todas as embalagens para L'Oréal, que fica nessa cidadezinha, uma cidade que não tem disponibilidade de mão de obra. Então, lá você chegou, você é contratado. Bom, hoje eu já não sei se é mais assim, né? Tantos anos passaram. Mas você chegava e já era contratado. E aí a gente foi, e as coisas aconteceram, foi super bacana. A gente ficou ali 1 ano. A minha filha não se adaptou muito ao frio, né? Muito frio, muito frio. E no calor, muito calor. Muito calor. É tudo extremo. Né? E ela era pequenininha na época. A gente ficou 1 ano. Nesse 1 ano, a Vale começou a entrar em contato com ele. Começou um namoro ali. Vamos. Topamos o desafio, fomos morar em Ouro Preto. E aí começou a história dele com a Vale. Qual é a 2 mina anos. lá, de Ouro Preto? De Ouro Preto tinha um manganês. Hoje a gente não tem mais o manganês em Ouro Preto, né? A Vale já se desfez do negócio, mas era a mina de manganês. Aí ele entrou no manganês, 2 anos depois eu entrei pra Vale. E foi ele que te puxou? Ele era, na época, manganês, então não tinha muito contato com o minério de ferro. Eu entrei no minério de ferro, né? Então foi através de um coleguinha da minha filha, da escola, que o pai era diretor na Vale. Ele falou, poxa, você faz o que aqui? Você não é daqui? Aí eu fui contar minha história, que eu era da área de RH, né? Ele falou, não, então vamos tentar alguma coisa. Tinha alguns processos seletivos em aberto na época.
me indicou, conhecia a liderança que estava naquele site e foi um casamento, assim, perfeito, assim. Então pessoa que me contratou está na Vale até hoje, assim, eu tenho muito orgulho ela chama Elida Bersan, foi ela que abriu as portas da Vale para mim, eu sou muito feliz, então, assim, muito grata por ela. Vamos dar uma pausa nisso. Você entrou na Vale através do networking. Através do networking. Esse é o poder, né, das conexões. Mas dizem que, você como uma especialista de recursos humanos, dizem que as grandes oportunidades, elas não são, não acontecem através de anúncios ou coisas desse tipo, ou headhunt, acontecem através do network. Isso é verdade? Ô, Lúcio, eu acho que assim, tem algumas possibilidades, né, das oportunidades acontecerem, eu acho que na carreira das pessoas de uma forma geral, né? A gente tem, sim, posições que elas são única e exclusivamente feitas via LinkedIn, plataformas, enfim. Mas a gente tem aquele network onde você vai encontrar algumas especificidades, experts naquela área, que nem sempre essas pessoas conseguem vender todo esse know-how que elas têm através de uma plataforma. E que o network vai mostrar isso de uma forma mais eficiente para a gente. Então, eu acho que assim, o LinkedIn, ele ainda é frio, ele ainda não traz toda essa profundidade da expertise de um profissional. E o network que nos ajuda muito. Fora que o networking traz também a referência, né? Que não é apenas você ler um currículo. Você está tendo uma pessoa que você confia atestando pelaquela outra pessoa, né? E te ajudando ali a, por exemplo, preencher uma vaga que você tem um desafio. E eu queria aproveitar agora essa audiência que você está trazendo aqui para nós, maravilhosa, né? E queria também contar para nossa audiência aqui sobre o Open Mind. E aí eu preparei aqui, o Luiz, que trabalha aqui na nossa comunicação, preparou um videozinho para vocês, para que você que está assistindo a esse podcast e está vendo a gente falar aqui de relacionamentos e etc., você conheça um pouco do Open Mind. Luiz, roda aí o nosso vídeo. Conectar grandes nomes do mercado com o propósito de se ajudar. Esse é o Open Mind. A única plataforma do mundo que promove conexões diárias entre executivos por meio de dinâmicas online e encontros presenciais de alto nível. Acreditamos que grandes relações não nascem apenas de um calendário de eventos, elas nascem da convivência. Onde eu tive a oportunidade de estar conhecendo pessoalmente muitas pessoas que nós tivemos contato, né, no Shake Hand virtual. Faz conexões no mundo profissional, no mundo pessoal, em esportes, onde a gente consegue aí conectar com outros executivos, outras experiências. Que isso realmente é um propósito, né, dos executivos, da liderança, de como a gente se conectar no dia a dia e aprender cada vez mais. Reunimos CEOs, vice-presidentes, diretores e conselheiros das maiores empresas do Brasil em encontros que geram benchmarking, oportunidades e negócios, recolocação e troca sobre o futuro pós-crachá. E principalmente apoio mútuo, porque a solidão do executivo é real, especialmente nas áreas que não têm acesso direto ao mercado. Sou o Dorival, membro do Open Mind desde o início, amigo do Lúcio hoje. Eu acho que o Open Mind, para mim, ele é uma referência de aprendizado, de relacionamento, de amizade e principalmente de conteúdo. Cada vez mais interessante, mais profundo as conexões que nós fazemos. Nos provoca até estarmos mais conectados e de uma forma que nenhuma outra organização pode nos proporcionar. É um crescimento permanente. Nossos Shake Hands online são rápidos, acessíveis e conduzidos por concierges. Reuniões curtas com propósito claro e portas que se abrem. Eu acho que a grande vantagem do Open Mind é a diversidade, né? Então eu saio da minha cadeira, saio da minha bolha de executivos financeiros e venho para um relacionamento genuíno, diverso. Se participar um pouco mais, você vai conhecendo, vai entendendo e aí, né, vai sendo ajudado, vai ajudando, né, vai encontrando realmente esses caminhos. É Open Mind, um mind mais aberto para saber um pouco o que está acontecendo fora da Big.
Essa rede de network é muito importante para a gente. Isso ajuda muito a gente na tomada de decisões. A vida nada mais é do que bons relacionamentos, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre se relacionando e tendo bons relacionamentos, porque aí as coisas acontecem. Já os encontros presenciais são curados com inteligência, matchmaking prévio, ambiente de confiança e conexões genuínas. O grande diferencial do Open Mind está aqui: relacionamento continuado, online e presencial. Open Mind, uma rede viva de pessoas com o propósito de se ajudar. Bom, Lúcia, voltando aqui ao nosso bate-papo, você tem um desafio um tanto quanto peculiar na gestão de pessoas, na gestão de recursos humanos lá em Carajás, né? Primeiramente, porque existe um isolamento geográfico. Ali é uma mina no meio da floresta amazônica. Segundo, porque não é uma atividade comum, onde a pessoa ela trabalha e ao final do dia ela retorna para a casa dela, muitas vezes no local onde ela nasceu e etc. A maioria das pessoas não são de lá, e lá existe a cidade onde as pessoas moram dentro do projeto. Então, morar num projeto já também é uma característica especial. Conta para nós um pouco desse desafio de gestão de pessoas quando você quando você atua em uma região remota. Ô Lúcio, a gente tem duas realidades muito distintas lá no norte, né? A gente tem Carajás. Carajás já é uma mina com 40 anos. A cidade de Paraupebas se desenvolveu em função da mineração, né? Então, hoje a gente pode dizer que eu tenho aproximadamente 60% desse público operacional, ele já é um público local. A gente vem investindo muito no talento local, no desenvolvimento do talento local. Então, 60% desse nosso público, ele é local, né? 60% é um número alto, eu imaginei que fosse menos. E a gente vem batalhando muito, assim, mês a mês, para esse desenvolvimento do talento local, porque a gente sabe que é isso que vai dar sustentabilidade a longo prazo para essa unidade. Mas logo ao lado de Carajás, a gente tem uma cidade chamada Canaã dos Carajás, onde a gente tem um grande projeto da Vale chamado S11D, né? Hoje já é uma operação chamada Serra Sul, mas ainda tem um projeto de expansão dessa unidade. Então, é muito desafiador, sim, né? São áreas remotas, são áreas consideradas áreas remotas, são áreas que a gente tem uma dificuldade de a própria preparação dessa mão de obra, né, que vem trabalhar com a gente, precisa passar por um longo treinamento. Pra você ter uma ideia, a gente está começando agora, nesse momento, está em divulgação, né, um grande programa de formação profissional. É um programa que vai formar 420 pessoas ali naquela localidade, né, nas nossas funções de base. Então, a gente pega essas pessoas, elas ficam 1 ano treinando, para depois, de fato, ser um empregado efetivo, produtivo, né? Então, a gente investe muito nessa capacitação. Esse ambiente remoto, ele fala muito mais de uma relação de confiança do que de um próprio crachá, né? Porque ali você tem que abdicar de várias coisas para poder estar ali. Vou te trazer um pouquinho do meu exemplo, né? Natural de Poços de Caldas, a família toda no sul de Minas, e estou trabalhando lá no Pará, né? Então, você precisa ter um propósito que vá muito além do dinheiro, que vai muito além de ter um trabalho, que vai além do impacto que você causa nas pessoas, do que você vai cultivar com aquela tua presença naquele ambiente. Eu falo que, para mim, assim, vai ser um grande resultado o dia que eu sair de Carajás e que eu realmente deixar um time da área de pessoas, 80% pelo menos, que seja de mão de obra local, que vai levar esse negócio, né, e vai dar sustentabilidade para esse negócio, mas que sejam pessoas dali,
Né? Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse processo de desenvolvimento do talento local. Eu fui lá para isso. Mas Parauapebas é uma cidade que só para vocês entenderem, Parauapebas é a cidade próxima, né? E Carajás é a operação da Vale. Isso mesmo. Né? Então, basicamente, Carajás está dentro de Parauapebas, né? Mas é uma cidade, eu estive lá, né? Eu fiz uma visita nessa operação e inclusive recomendo, quem tiver essa oportunidade de conhecer, é fantástico, mas Parauapebas é uma cidade que me surpreendeu, uma cidade relativamente grande, né? 250 mil habitantes. Quantos habitantes tem Poços de Caldas? 200. Então, maior que Poços de Caldas. Mas é diferente quando a gente fala de uma cidade que está no Sudeste para uma cidade que está no Pará, né? Então, Parauapebas é uma cidade relativamente nova, também 40 anos para uma cidade, também é uma cidade relativamente nova, mas é uma cidade que hoje, eu tive até uma conversa recente aí com o prefeito de Parauapebas, lá a cidade ela tem 12% de esgoto tratado. Então, assim, é uma cidade que ainda tem muito déficit de infraestrutura, né? Então, isso, de alguma forma, impacta aquela comunidade, aquela população. Ela tem 40 anos, então ela tem a mesma idade da operação da Vale lá. Ela nasceu em função da operação da Vale? Parauapebas? Parauapebas. Por aí dá para entender o tamanho dessa operação, né? Uma operação que começou na década de 80, né? E acabou formando uma cidade, foi puxada, né, economicamente, e hoje uma cidade com 250 mil habitantes. Né? Isso é realmente... E é uma cidade que vem também num processo de transformação, buscando aí novas fontes econômicas para o município, né? Para não continuar essa dependência da mineração, porque hoje essa dependência existe, né? Então, como é que esse município também cria estratégias para ter outras oportunidades de trabalho, de emprego aí para as pessoas na região. Então vamos falar, já que você falou de estratégia, né? Vamos falar aqui de um desafio que eu acho que a maioria dos líderes aqui possui hoje, que é retenção. Você falou de formação e eu achei fantástico essa sua visão, missão, né, de formar mão de obra local e de deixar esse legado na área de recursos humanos, inclusive, com a área 80% formada por mão de obra local, pessoas locais. Mas um grande desafio que vem depois de você formar é você reter, né? Existe esse desafio lá? Esse desafio em Carajás é maior ou menor do que, por exemplo, de quem está nos ouvindo aqui, que está na região sudeste? Né? Depois que você forma, reter as pessoas, é um desafio lá em Carajás? Ô Lúcio, quando a gente olha para a companhia como um todo, a questão da retenção, ela não é um grande ponto de atenção, porque realmente a Vale tem conseguido fazer um bom trabalho de retenção dos seus empregados. Especificamente no Norte, a gente tem algumas funções que a gente tem uma rotatividade maior. Vou te dar um exemplo de operadores, né? Uma das nossas minas, que é a mina de Serra Leste, ela fica na cidade de Curionópolis. É uma cidadezinha que fica aproximadamente 50 quilômetros de Parauapebas. É lá que é Serra Pelada? Isso. Curionópolis tem esse nome por causa do coronel lá, da história da Serra Pelada. E aí a nossa operação fica ao lado da comunidade de Serra Pelada, né? É um lugar que você imagina que assim, não deva ter muita rotatividade, porque não é um lugar que tem tantas oportunidades de trabalho. Mas a gente tem uma função lá, que é a função de operador de caminhão bitrem. Carteira né? Aquela região é uma região que basicamente toda a logística do estado é feito via terrestre. Então, é uma mão de obra demandada. Nesse cargo especificamente, tem uma dificuldade de retenção. Então, depende muito da realidade da localidade. Mas essa função é uma função logística, né? É uma função logística
e que o desafio logístico e de retenção, atração, retenção, contratação no Brasil todo é um grande desafio, né? Porque da mesma maneira que você tem um operador de bitrem que transporta para mineração, esse mesmo operador de bitrem pode transportar para o agronegócio, né? E inclusive lá é uma região que a pecuária é muito forte, né? É muito pujante também o agronegócio lá, né? Então, esse desafio, ele é muito presente ali pra gente, né? E quando a gente tá falando de diversidade, né? Assim, vou puxar a sardinha aqui, né? Pra área de pessoas, né? A gente sabe que a diversidade, ela traz muitos ganhos pros negócios. Então, como é que eu faço para trazer mulheres para essas atividades que são mais operacionais? Eu preciso formar. Formar leva tempo. Né? Para eu formar para uma carteira B, para uma carteira D, eu preciso de investimento nessas mulheres. Então, a gente tem aberto muitas portas também para mulheres nas nossas operações. Hoje, a gente já tem em torno de 27% de mulheres. Então, é um índice super bacana, assim, que a gente já conseguiu atingir, né, de mulheres na área operacional, de fato, mecânicas, operadoras, assim, muito orgulho de falar sobre esse processo de desenvolvimento, mas junto com ele vem um desafio também muito grande, né? Além da retenção que a gente tem que ter dessas pessoas, a gente também tem um desafio de como é que a gente dá um melhor ambiente de trabalho para essas mulheres. Porque a gente está falando da mineração, a gente ainda está falando que a gente tem um processo evolutivo em andamento, né, das nossas estruturas físicas, dos nossos ambientes de trabalho. Então, isso tudo impacta em retenção. Então, é um público que a gente quer ter com a gente, quer aumentar cada vez mais, mas que nos desafia todos os dias a melhorar esse ambiente. Mas eu queria entender também como que a mineração, que é um ambiente historicamente muito masculino, né? Masculino, e eu vou explicar aqui o porquê do que eu estar dizendo isso, como que vocês vêm criando algo que torne mais receptivo também ao público feminino. Eu, há algum tempo atrás, conversei com um amigo que é executivo da Vale, isso pelo menos essa conversa tem pelo menos uns 5 a 10 anos atrás, e ele me falou exatamente isso, a dificuldade de atrair também o público feminino para atuar nas operações. E ele me contou um caso, e aí o caso que eu estou repassando do que ele me contou, que ele falou que ele contou o caso de quando uma mulher entrou no ônibus da Vale, que é um ônibus que leva os executivos, eu acho que sai ali da Savassi ou sai de algum ponto até as minas mais próximas ali da região metropolitana. Então tem esse ônibus que leva os funcionários. Todos os funcionários usam uniforme, né? E o uniforme é igual para todos, inclusive as mulheres de macacão e etc. E aí ele contou como foi a reação das pessoas quando entrou pela primeira vez uma mulher vestindo vestido dentro desse ônibus, né? Que as pessoas olharam para ela dentro do ônibus como talvez no século passado, né? A primeira pessoa negra entrou num ambiente onde haviam pessoas brancas, né? Como se fosse algo muito disruptivo. Então, eu estou trazendo essa questão também racial, porque a questão do gênero, naquele momento, em pleno século XXI, parecia que era algo muito diferente acontecendo, mas era nada mais do que uma mulher de vestido entrando dentro do ônibus da Vale, né? Então, eu queria entender como que hoje vocês vêm transformando esse ambiente para que não seja algo tão impactante, né? Porque a questão racial foi uma coisa superada há mais de 100 anos atrás, né? Mas essa questão ainda de gênero choca mesmo sabendo que nos dias de hoje uma simples vestimenta provoca estranheza porque existe uma veste padrão entre as pessoas ali, né? Ô Lúcio, a gente vem trabalhando a questão de diversidade já há 5 anos na companhia, né? E nessa jornada desses 5 anos, foram 9.000 mulheres
a mais dentro das nossas operações. Então, são grandes números. A gente sabia como fazer? Não, a gente veio descobrindo como fazer. Então, essas mulheres são a chave para essa resposta, né? Então, é muita relação de confiança, é muita escuta, para a gente mudar aquilo que não está confortável. Quando a gente olha uma atividade, porque a mulher não tem força para fazer essa atividade. Não, mas peraí, essa atividade, ela é ergonomicamente correta para qualquer ser humano? Boa Eu tenho questão. que mudar a atividade. A gente acabou tolerando aquela atividade ao longo do tempo porque era um homem que estava fazendo. Mas agora chega um novo olhar de que não é saudável nem para a mulher nem para o homem. Eu preciso mudar aquela atividade porque eu estou dizendo que aquilo não é saudável para um ser humano. Então, esse olhar, essa escuta atenta, essas rodas de conversa, esses pedidos, então, isso tudo está muito aberto para as mulheres que estão dentro da mineração para fazer esse ambiente melhor. E a gente tem feito bons movimentos. Agora, há cerca de uns 30 dias atrás, a gente fez um movimento grande de reconhecimento das mulheres nos nossos projetos, chamado Implantação por Elas. A gente entrou dentro do auditório com 400 mulheres, todas que trabalham em implantação de projetos. E ali a gente falou um pouquinho do que é ser mulher nessa mineração. Então a gente tem momentos para refletir sobre isso, a gente tem momentos de construir ações que melhoram esse ambiente de trabalho. A gente tem muitas ações de conscientização na companhia, daquilo que eu tolero e daquilo que eu não tolero. Então, assim, a questão do assédio dentro das operações é algo que está pautado no Código de Ética e de Conduta da companhia, né? Então, assim, não toleramos assédio dentro das nossas organizações. E se caso isso acontecer, nossa relação de trabalho está findada aqui, né? Então, eu acho que tem sido um processo, uma jornada de aprendizado para essa companhia. Tem sido também uma jornada para as mulheres, né, que já estão aqui há mais tempo, de se fazerem porta-voz, serem inspiradoras para outras mulheres também, quererem estar nesse ambiente. O ambiente da mineração é um ambiente para a mulher, sim, né? A gente precisa cada vez mais firmar esse nosso compromisso e a gente tem visto uma evolução significativa. Né? Assim, se você olhasse há 6 anos atrás, a gente tinha instalações que realmente não eram uma instalação para receber uma mulher, não tinham condições para receber uma mulher. E hoje a gente já vê esse ambiente físico de estrutura a se transformar. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa linha de desenvolvimento das pessoas que você mencionou, né, que é algo que é ponto inerente aí à sua área, a área de gente e gestão, a área de recursos humanos. Você também vem trazendo um olhar diferente para essa linha de desenvolvimento individual, em especial para a alta liderança, né? Inclusive, iniciamos, no início desse ano, um programa de desenvolvimento para a liderança lá da Serra Norte, onde os membros, os executivos se tornaram membros do Open Mind e também participaram aí de uma formação ligada à governança corporativa. Por que você enxergou que networking é importante para a alta liderança? Ô Lúcio, a questão da área remota mexe muito com a gente, né? Quando você está numa área remota, que você passa a não ter aquele contato frequente, né? Com redes de relacionamento, com a própria oferta de mercado de muitas ações de desenvolvimento, a gente começa a se pensar como é que eu levo essa liderança para esse outro patamar, como é que eu levo essa liderança para uma abertura de mindset diferente, como é que eu proporciono trocas que realmente geram valor para o negócio, né? Comecei a pensar um pouco sobre isso e a gente começou a construir uma estratégia de como é que a gente amplia esses horizontes. Lá no meio da floresta amazônica, como é que eu começo a fazer isso com essa liderança que está aqui? A gente fez alguns ensaios iniciais para ver se o negócio tomava tração ou não. E foi aí que eu conheci um pouquinho da Open Mind e comecei a seguir ali, entender como é que era a dinâmica desse trabalho que a Open Mind fazia.
E aí a gente começou o nosso processo de aproximação, né? E o que eu percebo hoje, né? 6 meses aí praticamente que a gente tá junto, né? Nessa jornada, eu consigo perceber claramente um processo de transformação nessa liderança, sabe? É uma transformação no sentido de um olhar mais estratégico, de um olhar mais eficiente, de um olhar mais produtivo, de um interesse por temas que muitas vezes a rotina não nos permite olhar. E que é esse olhar diferenciado que faz um bom executivo. Então, eu acho que a Open Mind tem trago essa oportunidade para esses líderes de estar em contato com pessoas inovadoras, com pessoas que têm desafios tão grandes quanto os que os líderes ali de Carajás têm, com pessoas que criam alternativas muito diferentes daquilo que a gente está acostumado, porque o nosso relacionamento, por vezes, é muito dentro do próprio setor, né? Isso nos limita a criar inovações. Então, essa conexão com executivos de outros tipos de negócio tem proporcionado para a gente esse olhar diferente, esse olhar inovador, esse olhar que traz para o negócio pontos muito positivos, resultados muito positivos. E é quase que tirar as pessoas do casulo do segmento onde ela atua, né? Não apenas na mineração, mas às vezes você pega tecnologia ou você pega o agronegócio. É muito comum você ter pessoas que atuam muitos anos naquela área, mas que só têm contato com pessoas daquele segmento, né? Daquela área de atuação. E isso não amplia repertório, né? Isso não gera expansão de pensamentos nessas pessoas. Então, você tinha ali um ambiente também remoto, aonde as pessoas estão ali não apenas dentro de um segmento tradicional que é a mineração, mas eles estão remotos, estão lá no norte do país. E que, lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais e que às vezes quem não está em São Paulo, ele já tem muito menos oportunidade de fazer benchmarking, de fazer networking. Então, é como tirar do casulo, né? Falar, agora nós vamos nos conectar com outras áreas, com outras pessoas, para entender o que está acontecendo, né? Ô Lúcio, eu me lembro de uma conversa que a gente teve logo no começo dessa aproximação, né? Em que a gente discutiu um pouco sobre os ganhos e os riscos de uma rede de relacionamento, né? E eu acho que para a empresa que tiver interesse de entrar para o Open Mind, eu acho que essa empresa ela precisa ter muita clareza sobre isso, porque precisa ser uma decisão muito acertada, né? Eu lembro que na época a gente chegou a comentar assim, corremos riscos, né, desses executivos ampliarem tanto que pode ser que eles conectem com outros negócios ou recebam até ofertas mesmo para poder sair da companhia. E a nossa decisão de manter a Open Mind foi uma decisão muito consciente e muito relacionada ao nosso propósito. Vai estar aqui quem quer transformar. Vai estar aqui nessa jornada conosco quem realmente está conectado com o negócio. Quem realmente tiver um propósito profundo de impactar, não só de entregar minério, mas de impactar positivamente a vida das pessoas. Estar em Carajás diz sobre isso. Qual é o legado que você deixa aqui, né? Então a gente falou sobre isso e cada vez mais eu estou convencida de que esse processo de estar numa rede de relacionamento, ela traz muitos ganhos para a companhia, para além do ganho que o próprio executivo tem. Até porque seria impensável criar uma estratégia de retenção de talentos baseada em anular o relacionamento daquelas pessoas. Então, se isso é impensado, dizer que uma empresa de grande porte, de porte mundial, mantém executivos que não têm relacionamento, porque assim ele retém as pessoas, você então
fazer com que as pessoas se relacionem não representa o risco, porque você também não vai perder pessoas porque elas estão bem relacionadas. Então, quando você coloca isso na balança, você começa a ver que você tem apenas os benefícios disso. Se essas conexões acontecerem com as pessoas certas, com o propósito de trocar estratégias, de discutir as principais dores aí que estão no mercado. E ao longo dessa jornada, nós aprendemos que as pessoas, isso se tornou até uma estratégia de retenção. Fazer com que eles se relacionem se tornou uma estratégia de retenção. Por quê? Porque essas pessoas se sentiram valorizadas, elas viram que o mercado valoriza o perfil delas e você quebrou o principal ponto que às vezes faz com que uma pessoa deixe uma região remota, que é o isolamento, né? Poxa, você trouxe para ela a oportunidade dela se manter conectada com o mercado, dela se manter atualizada. Então, isso gerou uma estratégia de retenção, que a Vale trouxe para eles a oportunidade de quebrar o isolamento geográfico. Eu acho que quando uma pessoa vai tomar a decisão de ir para Carajás, por exemplo, ela deve pensar, isso deve ser um peso para ela. Não, mas a gente vai estar isolado lá, eu posso perder a minha visibilidade, meu relacionamento com o mercado, mas aí vem recursos humanos e fala, não, nós temos um programa de networking para você aqui que vai te conectar com os maiores líderes do mercado. Isso é algo legal. E um dos executivos, ele trouxe um feedback logo no comecinho, né, que a gente fez a divulgação para os executivos que eles estariam na rede. Ele trouxe um depoimento muito bacana, assim, que nunca tinha se sentido tão cuidado em toda a carreira como ele estava se sentindo naquele momento. Então, olha o impacto que uma ação como essa causa num executivo, né? Então, super positivo, assim. Estou muito feliz com o resultado que a gente tem alcançado até agora, né? A gente faz conversas frequentes com esses executivos para entender se o impacto está indo no caminho esperado, né? A própria formação, né, que eles fizeram de conselheiros, de fato, ampliou os horizontes, tem um olhar de negócio, repertório diferente, né, de quando você entrou, e os feedbacks foram muito positivos, né, dessa formação. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Acho que estamos. E eu fiquei muito feliz com a notícia de que esse projeto, esse programa que nós desenvolvemos juntos, serviu para abrir também a visão da Vale e incluir no PDI da alta liderança de toda a companhia o ponto networking. Relacionamento com o mercado hoje faz parte do PDI de toda a alta liderança, não é isso? É isso mesmo, assim, eu acho que a gente conseguiu mostrar o valor que tem, né, essa rede de relacionamento, a gente conseguiu mostrar quanto é estratégico para a companhia, cada vez mais isso conversa com a marca, né, também da empresa, né, da gente ter os nossos executivos aí levando o nome da companhia, se fazendo presente em todos os fóruns, né, quantas áreas diferentes a gente tem na companhia, tecnologia, segurança, operação, logística, suprimentos, então assim, a gente tem um vasto número aí de executivos em todas essas áreas que vão representar a Vale muito bem nos fóruns que tiverem. E isso para nós, já que é um motivo de orgulho, e eu acho que o público aqui ficou curioso de saber um pouco mais sobre esse programa de desenvolvimento, como que foi isso e tal. Luiz vai nos ajudar aí novamente, colocando um videozinho para contar um pouco dessa história para vocês aí, para vocês verem como a gente está ali atento a esse desenvolvimento dessa liderança da Vale lá de Carajás. Roda aí, Luiz. Você já imaginou o impacto de tirar um executivo da rotina da sua indústria e colocá-lo frente a frente com lideranças de outros setores tão distintos quanto complementares? Esse é o propósito de um programa de desenvolvimento ousado, criado para a média e alta liderança de indústrias tradicionais. Ele conecta mentes inquietas e promove aquilo que é escasso nas escolas de negócios, a diversidade de pensamento. O Open Mind é a maior plataforma de desenvolvimento individual de líderes do Brasil. Unimos o presencial e o digital em jornadas híbridas
provocativas e altamente conectadas com os desafios reais das grandes organizações. Aqui, líderes aprendem não apenas com professores, mas com outros líderes, de segmentos diferentes, com visões complementares, o que amplia repertórios, destrava o potencial e gera engajamento real. Executivos em formação participaram de visitas técnicas com gigantes de mercado, interagiram com lideranças sêniores de outros setores e descobriram novas formas de liderar, inovar e incluir. A gente está aqui finalizando a visita junto com o Open Mind nos estúdios da Globo São Paulo. Tem sido um movimento super bacana dessa aproximação da Vale com o Open Mind, no sentido de desenvolvimento da liderança, de trocas e aprendizados com diversos executivos e C-levels de outras organizações. Estamos super felizes dessa nova parceria que a gente começa agora com o Open Mind. Engajar com experiências que fazem sentido. É uma jornada para formar lideranças de alto nível, capazes de dialogar com conselhos, influenciar culturas e se conectar com o que realmente move o futuro das organizações. Eu estou muito feliz porque hoje eu recebo o meu certificado de conselheiro consultivo e isso tem tudo a ver com a minha jornada de executivo numa grande empresa. Porque afinal de contas aqui a gente pode desenvolver skills que nos ajudam a executarmos melhor nossa função no dia a dia. Independente da tecnologia, do investimento de uma organização, se ela não investir no desenvolvimento de time, ela vai estar fadada ao fracasso. Homens e mulheres, lideranças negras, novos perfis em ascensão, talentos que agora são forjados com excelência em uma rede que prepara com consistência e visão os líderes do amanhã. Porque no Open Mind não se trata apenas de desenvolver líderes, é sobre ativar mentes, promover encontros que ampliam visão e geram engajamento verdadeiro. Porque o futuro exige mais do que técnica, exige propósito. E tudo começa com uma pergunta: com quem você está desenvolvendo sua liderança? Bom, Lúcia, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que agora se tornou até regulamentação, que é a questão de saúde mental. É a NR16, não é isso? NR1. NR1, desculpa. NR1 se tornou agora uma norma, é lei, né, é obrigação das empresas terem programas voltados para saúde mental, saúde integral, né, das pessoas. Que tipo de ações você tem liderado e qual sua preocupação enquanto head de RH, cuidando de milhares de pessoas lá em Carajás? Lúcio, depois da pandemia, esse se tornou aí uma grande preocupação, eu acho que de forma global, né? Não é só para as empresas, né? A saúde mental é algo que está sendo olhado com cuidado, né? E com a importância que ela tem. Dentro das organizações, né? Acho que tem várias empresas que devem estar fazendo programas belíssimos aí, mas especificamente dentro da Vale, né? A gente vem trabalhando aí com várias iniciativas, né? Então, a gente tem desde um questionário que um empregado consegue responder ali sozinho na sua própria plataforma, né? Que vai dar para ele um grau dessa saúde mental, de como é que ele está naquele momento, né? A própria plataforma oferece para ele ajuda, você quer contato de alguém. A gente tem também um programa que é um benefício para o empregado, que é uma rede de apoio, né? Então, você pode utilizar um canal e ligar para esse canal e poder falar de qualquer problema que você estiver vivendo naquele momento e vai ter especialistas ali para te atender. Assim como a gente tem benefícios como benefícios voltados para o bem-estar físico e mental, né? A gente tem hoje parceria com o El Hub, não sei se vocês conhecem, mas é uma grande plataforma que reúne vários fornecedores ali de atividades, né, que proporcionam para esse empregado e para os seus dependentes, que acho que esse é um ponto também super importante, né, a possibilidade de poder fazer uma meditação, uma yoga, uma academia, né, que isso tudo
tudo contribui para esse ambiente de trabalho. E fora isso, a gente também tem uma medição de como é que segue o nosso ambiente de trabalho, através de uma pesquisa de engajamento, para saber como é que as áreas estão em relação a esse ambiente de trabalho. E a gente vai trabalhando, né, assim, em fóruns bem menores, como as operações são muito grandes, a gente sempre prioriza trabalhar em fóruns menores com essa temática, para que realmente a gente consiga ter um resultado positivo. Isso é realmente algo preocupante, mas ao mesmo tempo as empresas estão cada vez mais com programas robustos e levando isso a sério, né? A saúde mental é algo que depois aí, principalmente da pandemia, se tornou um dos principais temas discutidos pela alta liderança, né, dentro das organizações. Este ano, Lúcio, a gente conseguiu, acho que assim, tem 2 ganhos muito significativos para as nossas operações, sabe? A gente conseguiu levar uma clínica de fisioterapia para dentro do site, então o empregado não precisa, né, sair do seu trabalho para poder, né, faltar um dia de trabalho para poder se cuidar e aí ficar com aquele receio, poxa, estou perdendo um dia de trabalho. Não, você tem ali o horário que você quiser ir, você vai lá, você marca, tem um profissional para te atender, a gente tem psicólogos também, então o nosso time de saúde muito preparado para acolher esses empregados. E falando um pouco agora da rotina, né, de quem mora em Carajás, como é que é você morar onde você trabalha, né? Você acordar de manhã e olhar ali, oi vizinho, tal, é seu chefe. Aí você vai no supermercado, você encontra com um colaborador, vai à igreja, encontra com outra pessoa. Como é que é isso daí? Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo não imaginam como é essa realidade, né? É verdade. E a gente, quem mora em Carajás, né? Qual que é o primeiro impacto de morar em Carajás? Não tem muro, né? As casas são uma próximas das outras e a gente não tem muro entre as casas. Então já começa a diferença por aí, né? Mas eu acho que como tudo na vida, a gente precisa entender qual é o impacto positivo que aquilo me causa, né? É o olhar positivo sobre aquilo que está acontecendo. Eu quis comprar esse desafio, minha família topou o desafio, né? E a gente foi para lá, então a gente precisa fazer com que isso seja bom. Então, eu vou trazer sobre a minha perspectiva aqui, Lúcio, o que eu acho sobre viver em Carajás. Eu tenho descoberto, né, várias coisas que eu adoro fazer e que eu não sabia que eu gostava de fazer, que Carajás me proporciona. Como sabe? que, por exemplo? Como correr. Nunca soube que eu gostava de correr. Nunca tinha corrido na vida. Então, eu vi que teve uma prova de corrida lá recentemente. Tem várias, né? Paraupebas já é quase a capital nacional da corrida, né? Todos os domingos tem grandes corridas, com um volume grande de pessoas. A Vale mesmo proporcionou uma corrida agora há pouco tempo, tinha mais de 3.000 corredores. Olha. Bem legal. Então, essa dinâmica de vida em Carajás, ela proporciona uma qualidade que os grandes centros não te proporcionam, né? Então, tem dias que eu vou para o escritório a pé, minha filha vai de bicicleta para a escola todos os dias, vai sozinha, volta sozinha, né? Quando finaliza o expediente de trabalho, você não pega trânsito. Você não tem trânsito, você não enfrenta trânsito para ir para casa, né? Então, você saiu 5 horas, 5h15 você está em casa. Você consegue pegar filho na escola, levar filho na escola. As operações são muito próximas a Carajás, então, se eu sair da minha casa em 20 minutos, eu estou dentro da operação. Então, todo esse impacto que tem uma área remota, tem o copo cheio dessa história. Que é o que eu vou tirar de bom disso. E eu tenho, assim, a minha família tem sido muito feliz em Carajás. E o contato com a natureza? É lindo, assim, para quem se conecta, né, com a natureza, a gente tem um bioparque maravilhoso, trilhas maravilhosas, né, a própria área de Serra Pelada ali, a gente tem muitos pontos ali de visitação, de turismo, que são maravilhosos. Então, assim... Serra Pelada está há quanto tempo de Carajás? Dá um torno de 2 horas, no máximo, a gente chega em Serra Pelada. Eu não fui, a vez que eu visitei vocês, eu não fui em Serra Pelada, mas por conta da história, eu tenho muita curiosidade de conhecer Serra Pelada. E vale a pena, Lúcio, vale a pena. É um povo, assim, incrível,
né? Muita garra, é um povo que... É uma história incrível, né? Incrível. Assim, tem até um documentário no Netflix. Tem um filme, né? Não, um documentário agora recente de um jovem lá de Serra Pelada, tá na Netflix. Ele fez um documentário sobre a história dos avós, sobre um olhar diferente. Como é que chama o documentário, você sabe? Eu adoro as histórias dali. Depois eu pego, você coloca no podcast. Na Netflix tem um filme sobre Serra, acho que chama Serra... Um documentário, é um filme né? ou uma série? Não, acho que é um documentário, não, do Serra Pelada. Não, tem um filme. Chama Serra Pelada. E é muito interessante, eu recomendo também a vocês a assistirem. E você consegue visitar a cava quando você vai lá. Você consegue ver aonde realmente era o garimpo lá. Você chega perto, aquela escada de madeira, né, famosa das fotos, dos vídeos lá de Serra Pelada. Aquela escada continua lá, tá lá no mesmo lugar. Então, você considera que morar em Serra Pelada, em Carajás, seria comparado para um executivo que está nos assistindo a um expatriado, uma pessoa que vai para fora, vai morar num lugar diferente, com cultura diferente, num local completamente distinto? Tem semelhanças? Eu acho que tem várias semelhanças. Acho que a grande diferença é que a gente está no nosso país e o nosso povo é muito acolhedor, para onde você anda, né? A culinária paraense é maravilhosa, né? Para quem não conhece, né? Eu sugiro experimentar os pratos que são paraenses, que são, assim, divinos, uma comida maravilhosa. Pato no tucupi. Né, o tacacá, o famoso tacacá. O tacacá é que deixa a boca anestesiada? É o jambu. É o jambu, é a folhinha de jambu. Nós temos até no Open Mind uma colaboradora paraense, né, que é a Catiana, mandar um abraço para ela também. E ela sempre traz a culinária paraense aqui para São Bernardo. É um estado muito encantador, sabe? É um estado onde transpira cultura. Né, o Pará, eu sou de Minas Gerais, né, aqui São Paulo, Minas, mas é diferente a forma como a população desse estado transpira cultura. Como eles são apaixonados pela cultura deles, né? Como eles colocam de fato a cultura na primeira página, assim, como prioridade, sabe? As danças, as roupas, a comida. Então, assim, eu sou bem... Eu já tô com um pezinho ali bem paraense, sabe? Tem dia que eu sinto frio, eu falo, gente, já tô muito paraense, eu tô sentindo frio aqui, 34 graus, às vezes vem aquele friozinho do ar-condicionado, eu falo, nossa, parece que eu já não tô adaptada mais. E nessa conversa que a gente teve aqui, percebe-se que você é um RH... mais voltado para o negócio, um RH estratégico. E o que você diria que o RH precisa se desaprender, que ele precisa desaprender para deixar de ser operacional, um RH apenas operacional, que é aquele RH antigo, né? Que quase é um departamento pessoal, para se tornar um RH estratégico como você? Ô Lúcio, eu acho que quando você olha para o negócio, né, e mineração, não vou falar da mineração, quando eu vejo o minério caindo, né, e eu não vejo o meu trabalho lá, porque tem alguma coisa errada. Aí eu preciso repensar a minha forma de fazer gestão de pessoas, né. Quando eu olho para aquele minério e eu tô vendo que as pessoas estão saudáveis, que as pessoas estão felizes, que as pessoas estão reconhecidas, que aquele ambiente de trabalho ele está proporcionando crescimento, né? E que de fato a gente está produzindo mais, eu acho que eu cheguei no lugar onde eu acredito. Quando a gente fala de um RH estratégico, é o RH que fala a linguagem do negócio, né? É quando o negócio fala que vai colocar um caminhão autônomo e eu estou ali junto com ele desenhando essa estratégia, eu falo, tá bom, para a gente ter um caminhão autônomo, a gente vai deixar de ter 6 postos de trabalho. E o que eu vou fazer com essas pessoas? Eu vou recapacitar essas pessoas, eu vou dar novas oportunidades para essas pessoas e não simplesmente uma redução ali de um headcount. Eu acho que esse é o RH estratégico. É aquele que entende a importância, né, do negócio, mas consegue
casar essa importância com a estratégia de pessoas. Então, hoje, quando a gente olha para esse universo todo da gestão de pessoas, se a gente não tiver uma produção saudável, equilibrada, também não vou conseguir ter pessoas. E aí a gente vem trabalhando um projeto lindíssimo aqui, o Vinícius, que vem trabalhando com a gente do Vining, a empresa dele chama Vining, que fala sobre felicidade corporativa, né? E ele me ensinou algo que é muito bacana. Ele fala assim: Lúcia, começa a pensar na sua vida pessoal. Quando você resolve um problema, você não se sente leve? Eu falo, é sobre isso. Na empresa é sobre isso. Felicidade corporativa diz sobre resolver problemas. A partir do momento que a gente elenca vários problemas e que a gente vai tirando esses problemas da frente, a gente vai sendo mais feliz no trabalho. Então é sobre isso que a gente precisa trabalhar. É ter pessoas num ambiente saudável, é ter pessoas com uma boa saúde, é ter pessoas felizes, conectadas com o negócio, bem remuneradas. Isso fala sobre felicidade corporativa. E a gente está implantando como piloto da companhia, né, esse felicidade corporativa lá em Serra Leste, do lado de Serra Pelada. Acho que já tem um apelo ali de muitos empregados serem de Serra Pelada, né, e a gente trabalhar essa temática nesse site é muito emblemático para a companhia. Então, espero daqui a um ano vir aqui te contar como é que está sendo a implantação desse projeto. Bela resposta sobre o RH estratégico. Parece que foi combinado, né? Isso aí parece que foi estratégico eu fazer essa pergunta só para dar um corte. Luiz, isso aí dá um corte legal para ela. Bacana a sua resposta, parabéns. Mas a gente está chegando próximo aqui ao final do nosso programa, né? Passa muito rápido, é uma conversa, eu falei com você falou, poxa, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, mas parece que você já é uma veterana e viu que passa rápido. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui, diferente, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas lá de Carajás, para as milhares de pessoas que estão lá, né? O quanto que você, com essa visão estratégica, né? Eu queria que você aproveitasse esse momento aqui e deixasse uma mensagem para a turma lá de Carajás. Ô Lúcio, primeiro quero te agradecer, né, assim, pela oportunidade de estar aqui falando com essa comunidade tão estratégica de executivos aí da Open Mind. É um prazer estar fazendo parte desse grupo com vocês, eu tenho aprendido muito, né? Você tem me desafiado muito, então queria te agradecer, assim, na sua figura pessoal, assim, por todos os desafios que você tem colocado e que eu acho que tem trago pra gente um olhar diferente sobre até a nossa marca mesmo, né? Como é que a gente se posiciona para fora no mercado. E um recado, assim, pro time de Carajás, né? É sobre o legado que a gente deixa, né, nesse território, né? Mais do que produzir minério. A gente não está só produzindo minério, a gente está transformando, a gente está mudando, a gente está impactando a vida de milhares de pessoas que estão ali. Então, cada vez que a gente faz isso com coração, com verdade, né, a gente consegue transformar essa realidade. Então, o meu convite aí é para todos estarem embarcados nessa mesma vibe, né, de fazer acontecer ali de uma forma diferente, deixando esse legado positivo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra te receber diretamente de Carajás. Lúcia Carlos veio aqui contar um pouco da sua visão, da sua experiência. Acho que foi uma conversa inspiradora, né? Você falou que foi a primeira vez que você participa, mas eu acho que você já deveria abrir o seu podcast, ter o seu para falar de pessoas, para falar de liderança, porque foi uma conversa muito interessante realmente, bem leve, e eu gostei muito de ter você aqui conosco. E as portas estão sempre abertas para a gente poder trazer conhecimento, para a gente poder discutir estratégia. Então, meu muito obrigado aqui pela sua presença hoje, Lúcia. Espero que você tenha gostado. Foi uma delícia, Lúcio, e eu agradeço toda a equipe aí da Open Mind, né? Tenho uma equipe toda por trás para fazer isso aqui acontecer, então agradeço aí por ter me recebido, pelo carinho e pelo cuidado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.